Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Bitgráfico, aqui quem fala é o Tainan. E no vídeo de hoje nós vamos atualizar a situação do Bitcoin, do mercado de criptomoedas. Bitcoin que fechou com uma alta de 2%, hoje é o dia 17 de maio de 2022, uma terça-feira, e nós vamos aí falar dos possíveis motivos dessa alta. E será que nós temos aí um movimento de alta de curto prazo se iniciando? É disso que a gente vai falar. Então, acompanhe. Mas antes de começar, eu peço encarecidamente que se você que está assistindo esse vídeo ainda não é inscrito aqui no canal Bitgráfico, se inscreva aí embaixo. Ative o sininho para receber as notificações dos vídeos, análises e até oportunidades que eu posto aqui no canal com frequência, quase todos os dias. E se você quer ajudar o canal de alguma forma, deixa o like aí embaixo, não custa nada, mas faz toda a diferença aqui para o canal. Beleza? Então vamos lá, vamos falar aí da situação do Bitcoin que fechou o dia aí com 2% de alta aproximadamente. Foi uma alta modesta, né, pessoal? Mas foi uma alta acompanhando aí bolsas americanas. O SP500 futuros hoje fechou com 2,26% de alta, tá? Na minha visão, pessoal, o SP500 também fechou com em torno de 2% de alta. Na minha visão, esse movimento de alta do Bitcoin hoje, ele veio aí acompanhando. Ele foi mais ou menos um movimento em que o Bitcoin acompanhou bolsas americanas, tá? Bem, o que aconteceu hoje de tão positivo para as bolsas americanas subirem até mais do que o Bitcoin? Bem, pessoal, primeiro, tá? Pela manhã tivemos notícias boas vindo da China. Algumas cidades lá estão aí deixando o lockdown, deixando a política de isolamento, porque em algumas cidades já não estão havendo casos de transmissões de Covid registrados. E isso é bom, porque a China é a segunda maior economia do mundo. E a China parada da forma como ela tá, ela tende a atrapalhar todo mundo, tá? Atrapalhar no sentido, pessoal, de não estou criticando a China, tá? Mas quando um país como os Estados Unidos ou China precisa parar por causa de lockdown, por causa de problemas relacionados à pandemia, isso acaba diminuindo as exportações, encarecendo produtos que esses países exportam, diminuindo o preço dos produtos, das commodities que esses países importam. Então é um veneno para as economias, tá? Então a China voltando é muito bom. Isso, inclusive, pode favorecer o Brasil, pessoal, por causa do nosso real. A moeda brasileira, ela depende muito da perspectiva de crescimento econômico da China, tá? Então, se a China está abandonando aí o lockdown, pode ser que a gente veja aí o real tendo uma boa performance se esse movimento aí for confirmado. Afinal, hoje o real fechou aí em 4,93, tá? Ele abriu o dia lá em 5. O dia começou com real a 5,6 e fechou 4,93. Dólar abaixo aí de R$ 5 novamente, tá? Isso aí é consequência do que eu disse. Bem, pessoal, também tivemos indicadores bons vindo da China e da Europa, tá? Lá nos Estados Unidos hoje saiu aí os dados de, eu acho que se eu não me engano, foi vendas no varejo que vieram acima do esperado. E isso aí é muito bom, tá, pessoal? No contexto aí em que a gente estava vendo dados macroeconômicos dos Estados Unidos começando a vir ruim, né? E esses dados ruins aí traziam ao mercado medo da estagflação, né? Que é uma recessão com inflação. A gente tem inflação agora e se vem uma recessão junto, aí é complicado, né? Então, esse dado aí do vendas no varejo vindo bom, hoje é importante, tá? Foi importante, ajudou aí no bom humor dos mercados. E, pessoal, também teve lá no Reino Unido e na França, eles aparentemente os juros lá por lá subiu, tá? Isso aí até favoreceu esse movimento que a gente viu hoje nos mercados, pessoal. Se a gente for aqui para o gráfico do DXY, a gente vê que hoje o dólar perdeu força, o DXY caiu forte aí, como a gente não via ele caindo há muito tempo, né? No dia de hoje o DXY caiu 0,85%, isso é muito, tá, pessoal? O DXY é o índice que mede a força do dólar frente a uma cesta de moedas, e quando o DXY tá caindo, normalmente aí demonstra que os investidores estão procurando ativos de risco, tá? E ativos de risco são ações, são commodities também, tá? Criptomoedas. Então isso aí favoreceu tudo isso. O contexto hoje foi favorável aí ao movimento para ativos de risco, pessoal. Mas a gente tem que lembrar que a gente está num contexto de volatilidade, então sempre é bom tomar um pouco de cuidado. Mas uma coisa que para mim é interessante, pessoal, é que o VIX andou caindo muito, tá? O VIX aí mede a volatilidade do SP500, o índice das 500 maiores empresas listadas na bolsa
americana, as bolsas americanas, né? E o VIX abaixo aí de 30, pessoal, se mantendo abaixo de 30 é muito bom, tá? Isso é muito bom. O VIX, não é muito adequado fazer uma análise gráfica de VIX, né? Mas se a gente olhar aqui, dá para dizer até que ele está formando um topo duplo. O VIX subiu forte aí durante o mês de maio, final do mês de abril, e parece que ele está revertendo essa tendência para uma tendência de baixa, tá? O VIX diminuindo, pessoal, é bom, tá? Por que que é bom? Porque não é saudável bolsa americana, bolsas de países desenvolvidos, fazendo quedas de 3% num dia e no outro dia sobe 2%, no outro dia cai mais 3%. Isso não é saudável. Isso aí causa uma certa aversão a risco nos investidores e no mercado, tá? Então, isso aqui que a gente está vendo, a diminuição da volatilidade nas bolsas americanas é bom para ativos de risco, inclusive o nosso queridinho Bitcoin. E, pessoal, sinceramente, o gráfico do Bitcoin, tá? Se eu olhar o gráfico semanal, eu vejo aqui facilmente ainda aquela bandeira de baixo que está projetando o Bitcoin lá na região dos 18 mil dólares, tá? Tainan, vai? Não tem como saber, tá? É difícil afirmar, mas é a projeção do padrão, pessoal. E a gente está falando aqui de gráfico semanal, tá? Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Se a gente está olhando o gráfico semanal, a gente não precisa esperar que esse movimento aí, um possível movimento de queda para os 18 mil dólares, ele venha a ocorrer amanhã ou na semana que vem, tá? A gente está falando de um gráfico demorado. Movimentos no gráfico semanal, normalmente eles vão demorar aí semanas ou até meses para se concretizar, tá? Então, eu vejo aqui, pessoal, que o mercado de criptomoedas, o Bitcoin, dá sinais com esse candle semanal que fechou no domingo com uma sombra inferior grande, ele dá sinais de que está um pouco cansado da queda, tá? Já caiu muito. E eu vejo aí, pessoal, a possibilidade de o Bitcoin fazer um movimento aí, pelo menos até a região dos 34 mil dólares, por ali, tá? Porque pessoal, a queda tá esticada, tá? Eu não tenho coragem de operar vendido aqui. E, pessoal, se a gente for para o gráfico diário, descendo o tempo gráfico aqui para ver como tá a situação no gráfico diário, eu não consigo ver nenhum padrão gráfico muito claro aqui, tá? Não consigo. Se a gente for, a única coisa que me chama atenção no gráfico diário foi o candle da quinta-feira, 12 de maio, que fechou um candle com uma sombra inferior gigantesca, tá? Mostrando aí força compradora, o Bitcoin bateu na região dos 25 e voltou forte. E, pessoal, no mais, eu não consigo ver nada muito além disso, tá? O volume muito alto aqui também no dia 12 de maio indica clímax, né? Dinheiro trocando de mão naquele dia. E, pessoal, descendo para os tempos gráficos menores aí, 4 horas, né? Se a gente descer aí para o gráfico de 1 hora, eu, pelo menos, não consigo ver padrões gráficos muito claros aí, viu? Não consigo. A única coisa que eu vejo aqui no gráfico de 1 hora é esse ombro, cabeça-ombro invertido, que para mim está projetando o Bitcoin ali na região dos 34 mil dólares, tá? Então eu vejo uma possibilidade aí relativamente alta de o Bitcoin ir na região dos 34 mil dólares, tudo está indicando. A gente está vendo aí sinais de que o mercado está um pouco cansado das quedas, né, pessoal? Isso não quer dizer que não pode cair mais, mas que já está bem exausto de queda, tá? O Fear and Greed Index hoje fechou em 12, tá demonstrando aí que o mercado ainda está em medo, está no medo até fora do normal, tá? E, pessoal, não é só o Fear and Greed Index que fechou em medo hoje, viu? Um dos gráficos aí que vem chamando muita atenção dos investidores desde ontem, pessoal, é esse gráfico aqui que mostra a quantidade de dinheiro aí que está em caixa aí por parte dos institucionais, tá? Pessoal, esses institucionais aqui, relativo principalmente ao mercado tradicional, a bolsas, né? Eles estão aí batendo recorde, pessoal. Agora, no mês de maio de 2022, eles estão com a quantidade de dinheiro em caixa equivalente ao que estava em caixa lá em 11 de setembro de 2001, tá? Se eu não me engano, que foi quando teve o ataque das Torres Gêmeas, tá? Lá nos Estados Unidos. Isso mostra, pessoal, que existe uma aversão a risco muito grande. E quando a maioria dos investidores, ou quando tem muito capital em caixa, as pessoas estão em dólares, tá? Os investidores institucionais, aí, os maiores do mundo, estão em dólares. E nesse momento, isso pode indicar, pessoal, que qualquer notícia boa pode fazer com que eles aloquem uma fração do capital deles aí em ativos de risco, que são bolsas e etc., criptomoedas também, né? Não muito, mas também criptomoedas, muitos institucionais hoje alocam em criptomoedas. Então, quando está todo mundo muito líquido, quando o mercado está em medo extremo, a maioria das pessoas que estavam dispostas a vender já venderam, ou estão vendendo, né? Já chegou numa situação ali de ápice, qualquer
notícia boa, como aconteceu hoje, faz o mercado subir rápido, tá? Então, meus caros, isso não quer dizer que a gente não esteja ainda em bear market, tá? O bear market, para mim, pessoal, ele se dá muito por causa do contexto em que a gente se encontra no mercado, tá? Se a gente olhar, a gente tá passando por um processo de diminuição da liquidez, um processo de aperto monetário que, até onde eu me lembre, nunca foi visto dessas mesmas dimensões, tá? O Banco Central norte-americano e vários bancos centrais ao redor do mundo jogaram uma quantidade gigantesca de dinheiro nas economias e nos mercados a fim de estimular os mercados, a economia no ano de 2020, desde 2020 até 2021, né? E até uma parte de 2022. E isso, pessoal, causou aí um efeito de inflação, um efeito aí de excesso de estímulos que agora eles vão ter que retirar, tá? E essa retirada de estímulos, ela é pesada para os mercados. Hoje o James Bullard, né, que é um dos dirigentes lá do Banco Central dos Estados Unidos, o considerado mais duro, ele falou na parte da manhã, mas o que ele falou foi, ele não falou nada de muito polêmico, nada que assustasse os mercados, mas ele falou uma coisa que me chamou atenção. Tá? Ele disse que, na visão dele, o que vai impactar mais os mercados aqui para frente, o que pode impactar mais negativamente, é a redução do balanço. A redução do balanço não só do Fed, mas de todos os bancos centrais do mundo que estão no processo de redução do balanço. Aí entra o Banco Central Europeu também, né, e de alguns outros países. Então, meus caros, a gente tem essa situação, tá? Nesse momento, pessoal, depois de todas essas quedas, os mercados aí estão apavorados e tem muito dinheiro em caixa, pessoal. Se eles decidirem colocar um pouco desse dinheiro em caixa, já dá esses movimentos de altas rápidas que a gente costuma ver aí nos bear markets, tá? Então, meus caros, quanto a movimento de possibilidade de altas de curtíssimo prazo, eu vejo isso, tá? Eu acho arriscado vender agora, já está todo mundo muito líquido. E pessoal, como eu comentei com vocês, o núcleo de vendas no varejo nos Estados Unidos hoje veio acima do esperado, isso é muito bom, tá? Tivemos o discurso do Powell às 15 horas da tarde, né? Uma coisa interessante falar sobre esse discurso, pessoal, é que foi positivo, tá? Eu tava esperando para ver aí o que ia sair desse discurso dele, né? E o Powell, ele acabou dizendo ali que sim, tá, os Estados Unidos talvez vai ter que colocar a taxa de juros em um patamar contracionista para controlar a inflação dos Estados Unidos. Se for necessário, eles vão fazer, mas que a economia dos Estados Unidos ela está dando sinais de que está muito aquecida, de que não vai ser tão impactada, de que não vai ter um nível de desemprego elevado, uma recessão terrível como o mercado está temendo em função do aperto monetário. Isso aí ajudou os mercados, viu, pessoal? Ele acabou sendo tranquilo na fala. Diz também que o Fed tem ferramentas para controlar a economia de uma forma que, né, não seja necessário, que as coisas não saiam de controle, tá? Então, meus caros, hoje foi um dia aí onde o discurso dele, que era muito esperado, pelo menos na minha visão, eu esperava, foi positivo, tá? Eu aloquei uma parte da carteira do spot, não dos futuros, não abri posições de trade, tá? Mas aloquei uma parte da carteira aí no spot, coloquei um pouco de exposição no Bitcoin, porque eu acho que depois desse discurso dele as coisas ficam um pouco mais claras e mais tranquilas, tá, pessoal? E também o mercado, que já vinha aí precificando 75 pontos de alta na próxima reunião de junho lá nos Estados Unidos para a taxa de juros, para o Fed Funds, ele acabou meio que deixando isso para trás com os dados econômicos que vieram ruins nas últimas semanas, tá? Esses dados econômicos ruins, eles levaram até mesmo ao temor de estagflação, que é inflação com recessão, né? E então, pessoal, a situação é que o mercado ele já não está acreditando muito na alta de 0,75 e está mais provável, está acreditando aí mais que talvez seja 50 pontos base na próxima reunião, isso aí é o mais esperado. E, pessoal, para amanhã, tá? O que a gente tem de indicadores, dados macroeconômicos saindo para amanhã nos Estados Unidos, que é o que importa, é o que mexe com ativos aí, com criptomoedas e que seguem bolsas americanas. A gente tem licença de casas, licença de construção, me desculpem, licenças de construção
e estoques de petróleo, tá? Na minha visão, apesar de serem dados aí, né, relativamente importantes, eles não impactam tanto aí o mercado de criptomoedas, nem mesmo as bolsas americanas, se não vierem muito ruins, tá? Se houver um dado vindo muito discrepante, aí realmente pode causar, tá? O que seria um dado ruim aqui, pessoal? Licenças de construção relativas a abril vindo muito abaixo do esperado aí, tá? E estoque de petróleo, se viesse abaixo do esperado também, seria ruim, tá? Porque petróleo subindo, pessoal, é inflação, tá? Se a inflação, se o petróleo tiver aí, o estoque de petróleo tiver menor aí do que as projeções, pode fazer com que os mercados interpretem que a inflação pode subir, comece a precificar isso e aí vocês já viram, né? Aí começa a esperar um aperto monetário mais brando do Fed, mas são dados aí que só se vierem muito ruins mesmo é que vão afetar, tá? Para mim, o mais importante foi o que a pronunciamento hoje de tarde do Jerome Powell, que na minha visão já tranquilizou e já deixa aí para essa semana as coisas um pouco mais claras, né? De mais importante na minha visão agora, a gente vai ter os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que vai sair às 9h30 da próxima quinta-feira, dia 19 de maio. E também, pessoal, a índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, tá? Isso aí são dados relativamente importantes. Mas, pessoal, para amanhã eu não vejo aí nada de muito relevante. Na minha visão, o mercado está aí agora um pouco mais livre amanhã, tá? É lógico que não podemos deixar de olhar aí o SP500, uma vez que é ele que vem guiando os movimentos do Bitcoin, mas o momento mais tenso, pelo menos na minha visão, ele já passou, tá? Penso que o Bitcoin ele pode sim estar formando ele pode buscar o alvo daquele ombro, cabeça, ombro invertido que a gente viu, né? Penso que a probabilidade, pessoal, do Bitcoin testar essa região aqui dos 31 mil dólares novamente é altíssima, tá? Que foi o topo ali que ele fez lá por volta do dia 15 de maio. Penso que a chance dele voltar ali é grande. É um movimento pequeno de 3%, mas eu vejo assim, uma probabilidade alta de fazer. E a região dos 34 mil dólares, que é o alvo ali daquele ombro, cabeça, ombro, que está enrolando um pouco para ir buscar o alvo, mas ao que tudo indica aí, o mercado deve buscar o alvo em breve, beleza? Bem, pessoal, por hoje é isso, sem grandes novidades aí em relação ao mercado de criptomoedas, tudo parece estar indo bem. Altcoins tiveram até uma performance legal hoje. Luna parece estar começando a ser esquecida, tá? Isso aí que é o perigo, pelo menos na minha visão. Vamos ver aí se a votação em relação ao hard fork por parte da comunidade da Luna vai trazer alguma novidade, vai trazer alguma perspectiva, tá? E a gente tem que ficar de olho nisso, porque se a Luna começar a ser esquecida pelo mercado, aí a coisa pode ficar ruim para a Luna, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite, uma boa terça-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!